Então, olá, estamos aqui na primeira entrevista da rubrica da Após Isto. Estou aqui com o Bruno, da Cofidis, o Product Analyst, e vamos lhe fazer algumas perguntas. Então vamos começar a falar um bocadinho sobre o seu percurso, uma introdução. A primeira pergunta que eu tenho para si é como foi o seu percurso até se tornar então Product Analyst aqui na Cofidis? Olha, eu fui sempre aquele estudante do ensino secundário que eu sabia sempre o que é que vinha a seguir. Portanto, eu estava no 12º, sabia que queria entrar no técnico em Engenharia Biológica, era daquelas pessoas que eu já sabia qual era a cadeira opcional do quarto ano, portanto isto já era no mestrado, eu ainda nem tinha entrado na licenciatura, portanto entrei. No terceiro ano eu percebi, ok, a vida de laboratório não é para mim. Eu gostava da parte da engenharia, eu gostava de resolver problemas, mas percebi que a vida de laboratório não era para mim. Então depois sabia que queria acabar um mestrado no técnico, andei a pesquisar e foi aí que eu decidi, ok, vou-me candidatar ao mestrado em Engenharia Informática e de Computadores. Aí eu tive de fazer, tentei fazer as cadeiras que faziam mais sentido, eu não tinha a base da parte de programação, tive de fazer algumas de licenciatura e foi aí que, ao fazer base de dados, eu gostei bastante dessa área. Aí fiz a tese mais virado para a área de Data Science, em sistemas de recomendação, e gostei tanto de dar aulas quando estava no mestrado que comecei o doutoramento. Portanto, eu sabia que vinha aí uma coisa a seguir. Cheguei ao doutoramento, não gostei. Portanto, mais uma coisa que eu tinha de trocar, porque eu queria muito dar aulas, mas a parte de investigação não era algo que me dizia muito. Eu gostava da parte mais pedagógica. Então, nem sequer cheguei ao final do primeiro semestre, desisti e pensei, ok, vou para o mercado de trabalho. Aí, candidatei-me ao primeiro programa de trainees da Cofidis, fiquei. Aí, eu tinha me candidatado inicialmente para uma vaga de Data Science, mas depois viram que o meu perfil adequava-se à área de Product Analyst e já há 3 anos que estou nesta função. Okay. Então já respondeu um bocadinho à nossa segunda pergunta, que era como surgiu o interesse pela área dos dados, já tinha que é por causa da cadeira de base de dados, ou alguma outra coisa na sua vida? Sabes que eu desde pequeno, eu sempre gostei da parte, os meus brinquedos favoritos eram os puzzles e os Legos, porque eu gosto muito de poder montar e desmontar as coisas, ver de outro ponto de vista, e aí na área de dados eu percebi isso. Nós temos várias tabelas em que, ok, isto pode fazer sentido aqui, mas esta parte não, então nós temos de estar a ver os dados por outros pontos de vista. E a parte de gestão de produto apareceu assim por acaso. Eu sabia que eu fiz a cadeira de visualização de informação e que adorei perceber como é que os gráficos se devem mostrar, usar a cor, usar o tamanho, etc. E como é que isso influencia quem é que nos está a ouvir. E depois, quando me desafiaram nesta área de gestão de produto, poder aplicar essa parte, apareceu assim por acaso, mas é como eu posso trazer a parte da engenharia para o meu trabalho, porque as equipas de produto resolvem problemas e o engenheiro também resolve problemas. Então, trazer isso para a minha função diária tem-me feito ficar por cá. Certo. Então, e ao longo da sua carreira, tanto na parte académica como agora na parte do trabalho, qual é que foi assim o maior desafio da sua carreira? Olha, eu, a nível de desafio, eu vinha do técnico e nós, quando estamos no técnico, andamos sempre a 1000. Portanto, há sempre um projeto que nós temos de acabar, há sempre um trabalho de grupo que nós temos de fazer, um exame que nós temos de preparar. Então, vinhamos num ritmo muito acelerado e isso dá-nos alguma resiliência de, ok, o que é que vem a seguir nós conseguimos fazer. E depois, quando tu chegas ao mercado corporativo, tens dependências de outras equipas que também têm outras prioridades. Portanto, o meu principal desafio foi lidar com esta frustração de que, ok, eu tenho tarefas que dependem de outras pessoas, mas como é que eu vou juntar estas prioridades todas e encaixar que isto não depende só de mim, depende de outra pessoa que
tem as suas tarefas e que não pode estar a responder logo. Isto foi, assim, esta diferença de ritmo que nós na faculdade estamos sempre a mil. E bem, porque eu, fazendo assim uma retrospectiva, deu muita capacidade de aprendizagem rápida, mas nas empresas o ritmo já não é tão assim. Há alturas que efetivamente são alturas mais rápidas e que nós temos de acelerar, mas há outras que não. Então é lidar com esta frustração de ritmo, de transição de muito acelerado para um ritmo mais moderado a nível do mercado. Então agora as minhas perguntas a seguir vêm na direção do mundo dos dados e da sua aplicação prática então, no seu trabalho. Não só dos dados, mas também na parte do produto. O que é que faz então um Product Analyst? Ok. Eu não te consigo dizer que nós temos um dia padrão. Ou seja, eu chego à secretária e faço isto. Porque um Product Analyst está inserido numa equipa de produto. E as equipas de produto são muito multidisciplinares. Portanto, nós vamos ter uma alta técnica que está a construir front-end, back-end do produto. Temos uma malta mais funcional, dos gestores de produto, que se preocupam com a estratégia do produto, o que é que nós vamos desenvolver a seguir, e a figura de Product Analyst surge muito para nós darmos suporte a esta estratégia do produto, seja a identificar oportunidades de melhoria do produto com base nos dados que são produzidos, tendo em conta a utilização dos utilizadores, por assim dizer. Damos suporte também. Imagina que estás a desenvolver uma nova funcionalidade. Porque é que esta funcionalidade está a ser desenvolvida? O que é que nós temos de medir para, quando entrar em produção, sabemos que aquela funcionalidade está a ser bem sucedida? Dimensionar a estratégia, de para onde é que nós vamos, o que é que nós queremos mostrar, porque depois a parte de gestão de produto, nós temos de mostrar a stakeholders que aquela funcionalidade vai resolver problemas e tem impacto na organização. Fora isso, nós temos também de desenvolver dashboards, seja de controle, seja de monitorização de como é que o produto está a evoluir. Portanto, está aqui num misto. Nós somos assim um povo, portanto falamos com developers, falamos com áreas de produto, áreas de negócio. É aqui um trabalho muito versátil e variado. De certa forma é um trabalho muito transversal a todas as áreas do desenvolvimento de produtos. Exatamente. Pronto, nós agora também na área, na faculdade, no técnico, como também acho eu no mundo do trabalho, nós vemos a emergência muito da inteligência artificial. Então a minha questão vem no sentido de como é que a inteligência artificial está a transformar a análise e a gestão dos dados nas empresas. A inteligência artificial veio para ficar e é sem dúvida um acelerador no que toca a bastantes áreas, nomeadamente na área dos dados. Seja porque tu podes pedir já o rascunho de uma query e depois adaptas para as tuas tabelas internas, seja poderes utilizar modelos já feitos e pedires adaptações e utilizar essa inteligência artificial já para criar a estrutura da análise de dados, seja para a análise de coisas mais básicas, em que, ok, temos este dataset, ver padrões, isto sem dúvida acelera. Mas temos também o outro contraponto, que é como é que nós vamos utilizar a inteligência artificial na área dos dados, seja por segurança dos utilizadores, seja pelos temas da privacidade. Portanto, há sempre é um acelerador, mas um acelerador com cuidado. Nós nunca podemos tirar esta parte mais ética, que é igualmente importante, mas sem dúvida vem acelerar. Sobretudo aquelas partes que são mais rotineiras, eu vou ter de fazer outra vez, sei que tenho de fazer esta distribuição, aquela distribuição, e a inteligência artificial automatiza grande parte desses processos. O que é que diria que são os maiores desafios
ao trabalhar em empresas grandes, como a Copydish, na área dos dados? Ok, eu há pouco falei da parte da frustração, isso é mais assim a nível de soft skills, por assim dizer. A quantidade de dados que nós temos disponível evoluiu, cresceu muito. Portanto, tu tens empresas que têm 20 anos, têm 20 anos de dados. E na altura, quando nós começamos a construir produtos e por aí fora, as tabelas que nós registamos não foram pensadas para depois trabalhar dados, os controle, etc. Um dos principais desafios é garantir a qualidade dos dados que tu tens, seja para treinares uma ferramenta de inteligência artificial, seja para tu poderes fazer uma análise correta, garantires a limpeza, que os dados têm a qualidade certa para depois tu chegares às conclusões e tirares aprendizagem, sumo, conhecimento daqueles dados. Portanto, este crescimento desenfreado, mas depois não garantir a qualidade, traz alguns desafios. Traz também, muitas vezes, as pessoas saem e entram nas empresas e as tabelas ficam. Então, a parte de gestão de conhecimento, saber o que é que aquela variável também e para que é que serve, é também um desafio que às vezes nós temos de ir pesquisar, explorar o que é que pode ser. E então esta parte de gestão do conhecimento é um tema que é bastante importante e que é necessário nós garantirmos desde sempre. Então, Bruno, agora vamos falar mais na parte das competências e das ferramentas que costumam utilizar no dia-a-dia. Assim, em termos de ferramentas e linguagens, o que é que diria que hoje em dia é essencial para quem quer trabalhar na área dos dados? Ok, eu pensando assim na área dos dados, tu tens 3 grandes perfis: Data Engineer, Data Scientist e Data Analyst. Portanto, eles vão ter necessidades diferentes, enquanto um Data Engineer vai ter mais os processos de criação, os processos de ETL, criar as tabelas, garantir toda a conformidade das bases de dados. Portanto, aí SQL sem dúvida SQL eu considero que até é uma linguagem que é transversal aos 3. Depois, se nós pensarmos mais num perfil mais de Data Science, os modelos vão estar muito no seu dia-a-dia. E modelos, atualmente, estão muito assentes em Python ou em R, dependendo do contexto e da preferência dos profissionais. A minha área está mais colada ao Data Analyst e nós precisamos de SQL praticamente todos os dias para fazer a extração dos dados e ferramentas de visualização. Portanto, seja usar Power BI ou Tableau, que são as duas ferramentas mais conhecidas, e no fundo são essas as minhas ferramentas diárias. E pronto, na sequência desta pergunta também tenho uma segunda que é, além daquilo que aprendemos no técnico, pronto, já falámos um pouco, o que é que diria que é importante para alguém que quer entrar neste mundo da parte dos dados e o que é que pode-se fazer extra técnico para melhorar? Nós no técnico, às vezes nos projetos, nós pensamos mais um projeto que nos vai ocupar não sei quantas horas do semestre, mas são esses projetos que nós podemos comparar mais com o mercado de trabalho, nomeadamente na área dos dados, seja, eu lembro-me de ter feito análise sobre datasets de saúde, de comportamentos de máquinas numa fábrica qualquer, e é nós podermos mudar esse chip nos projetos que nos vai trazer mais ferramentas e capacidade de troca de análises e por aí fora. Fazer estágios de verão também acaba por ser uma ferramenta importante até para perceberem o que é que vocês não gostam, porque podem estar numa área naquele mês e meio do estágio e perceberem, ok, é isto que eu quero fazer, mas a área não é bem esta, e então trocam. Portanto,
eventualmente hackathons que também existem, ferramentas como o Kaggle, que tem imensos datasets para testar, portanto são algumas das coisas que nós podemos utilizar durante a parte do técnico. E, na sua opinião, o que é que diferencia um excelente profissional de um comum e de um bom profissional? Ok. A nível de dados, e um bom profissional de dados, na minha ótica, tem de ser curioso. Nós temos de conseguir perguntar porquê. Muitas vezes nós estamos a interagir com áreas de negócio que é, ok, pede-me, faz-me um dashboard para eu ver isto. E eu tenho de ter a capacidade de perguntar porquê. Porquê é que tu precisas disto? Qual é o problema que tu vais resolver? Porque eu tenho uma visão do que é que há disponível a nível de dados e se calhar não é bem aquele dashboard, ou se calhar não é um dashboard que tu precisas, mas uma análise pontual para mostrar esta tendência. Portanto, a curiosidade e tu conseguires sempre perguntar porquê é que precisas disto. Ok, então já percebi, então vou-te dar isto. É uma das coisas que distingue um excelente profissional de um profissional comum. Em que um profissional comum, ok, recebe tarefas e executa. Nós temos de saber perguntar porquê. O outro lado é, apesar de ser um perfil muito técnico, em que nós temos de programar também, seja em SQL, seja em Python, nós temos de saber comunicar dados. E isto é algo que nem todos os profissionais de dados têm à partida, é uma coisa que têm de trabalhar. É nós conseguirmos desmistificar que os dados podem trazer muita informação e temos de ser claros. Não adianta nós termos um PowerPoint cheio de tabelas, gráficos e linhas em que depois quem nos ouve se perde. Nós temos de saber, ok, isso é uma coisa que eu vim aprendendo muito, que é mais vale teres uma percentagem só. E as pessoas vão se lembrar daquele número. Aquele número era a percentagem disto e daquilo. Portanto, esta capacidade de fazer data storytelling, que é um tema que tem surgido muito, são assim as duas, curiosidade e comunicação, distinguem um profissional excelente de um profissional comum. Diria que é preciso ser aquele processo de tradução assim, de linguagem de data para linguagem comum. Sim. E pronto, e agora falando mais, voltando um pouco atrás ao passado, se pudesse olhar para o Bruno da licenciatura e dar um conselho, qual é que seria assim o grande conselho? Se eu pensar no Bruno da licenciatura, o Bruno vinha cheio de vontade de aprender e, acima de tudo, continua a errar e a aprender rápido. Lá está, eu sabia muito que era este o meu caminho e a partir do momento em que as coisas começaram a dar para o torto eu fiquei, ok, e agora? O que é que eu vou fazer porque eu não vou acabar um mestrado integrado? Portanto, é importante continuar a errar, porque é aí que nós nos vamos conhecendo, seja num percurso profissional, seja numa coisa mais holística, por assim dizer. Portanto, errar e aprender rápido. São os erros que nos vão trazer mais conhecimento sobre nós mesmos. Certo. E, assim, qual é que é a sua visão do futuro da Data Analytics e também de Machine Learning? É assim, eu pensando assim no futuro, a forma como nós vamos ter muito mais dados, e lá está, pensando naquilo que eu disse há pouco da qualidade dos dados, é importante mesmo nós termos esta qualidade dos dados, porque ter empresas que dizem que têm inteligência artificial, todas as empresas querem ter esta buzzword associada ao seu negócio. Mas é importante que essa inteligência artificial seja aplicada com dados que tenham qualidade e que sejam consistentes, por assim dizer. Portanto, eu acho que nós vamos enfrentar aqui um desafio de inteligência artificial, mas os dados nós temos de ter qualidade, portanto há aqui alguns desafios no que toca a isso mesmo. E a inteligência artificial vem acelerar, sem dúvida, os processos mais rotineiros e libertam-nos para fazer a parte mais de analítica, de conhecimento do domínio, como é que nós vamos
trazer os inputs do negócio para o nosso dia-a-dia, sem dúvida, de uma forma mais eficiente. Certo, e agora pronto, um conselho diria para a comunidade no geral, mas talvez mais direcionado a finalistas, o que é que poderia assim, indicar para quem quer entrar neste mundo do data analytics e pronto, sim. Lá está, é continuarem a ser curiosos, a explorarem datasets, focando mais na parte de data analytics. Nós temos, eventualmente, tirar um tema, um dataset de um tema que vos diga algo, e explorem. Eu, por exemplo, lembro-me de estar nesta transição, quando eu desisti do doutoramento. Eu gosto muito de ouvir música e lembro-me de ter investigado a API do Spotify para tirar as minhas playlists e perceber como é que nós vamos recomendar, como é que nós vamos mostrar os gráficos das músicas. Descobri que cada música tem um conjunto de 12 tipos de som associado, portanto, no fundo é vocês encontrarem algo que vocês gostam e que seja uma oportunidade de desenvolverem as competências da curiosidade, comunicar dados, fazer um PowerPoint de ok, isto foi o que eu descobri sobre este dataset e apresentarem à vossa família. Exponham-se logo porque é isso que vos vai diferenciar depois na entrada do mercado. Isso e os hackathons, os estágios de verão que nós estávamos a falar há pouco. E agora, para finalizar, tivemos assim umas perguntas dos nossos alunos e a primeira era, assim a nível profissional, qual é que sempre foi o maior desafio que teve? E também, pronto, era uma pergunta com duas partes e a segunda parte também era se sempre que o técnico o preparou para este tipo de desafios que está a enfrentar. Ok, uma das coisas, lá está, foi a diferença de ritmo e nós vimos um ritmo muito desenfreado e depois chegamos ao mundo corporativo e há coisas mais pausadas, não temos de andar sempre a 1000. Tu entras às 9 e sais às 6, portanto há uma coisa, e se não conseguires fazer hoje, amanhã é outro dia para fazer. Portanto, esta mudança inicialmente foi um desafio para mim. Nós no técnico, nós acabamos por ter todos uma faculdade de arquitetura, matemática e engenharia, mas nós acabamos por pensar todos da mesma forma. Nós somos muito parecidos. E depois chegar às empresas, nós vamos ter perfis de outras faculdades, de outras áreas e de outras idades também. Portanto, ter esta capacidade de saber dialogar com pessoas que são diferentes de nós e ter uma conversa em que nós estamos a pensar a empresa primeiro. É difícil, mas é uma capacidade que se ganha. Portanto, foi um dos principais desafios que tive e lá está. Qual era a segunda parte da pergunta? A segunda parte era sendo que o técnico tinha preparado para isso, mas pronto. Aquilo que eu vejo do técnico é a minha capacidade de aprendizagem rápida. Algumas coisas da licenciatura eu já não me lembro, mas se for preciso eu voltar àquele conhecimento, tem 5 minutos para eu ver uma sebenta ou outra e sei falar sobre o assunto. Portanto, o técnico deu-me essa resiliência e de saber trabalhar sob pressão, mas também esta aprendizagem rápida. Deem-me um bocadinho, eu vou ler e já vos digo. Então, no fundo, deu assim uma adaptabilidade que consegue moldar-se aos problemas que vão aparecendo, essa dinâmica. E, por fim, tínhamos também uma pergunta que era a nível de background, o que é que normalmente é esperado para ser um data analyst? A nível de background, eu não, hoje em dia, eu acho que não é preciso um background muito extenso. Basta seres curioso, basta saberes SQL.
Essa que é mesmo aquela ferramenta que eu acho que é chave. Porque, ok, no mercado de trabalho à entrada podem exigir essa ferramenta, mas mais do que as competências técnicas, porque depois nós acabamos por, ok, eu sei Power BI, mas a empresa tem Tableau. Nós aprendemos, portanto não é por aí. Pode ser um fator eliminatório nas primeiras fases, não sabermos estas competências técnicas, mas mais do que as competências técnicas lá está, o espírito de curiosidade, o espírito crítico, e isto são coisas mais difíceis de trabalhar. A competência técnica é muito mais, ok, vou fazer um curso, ou faço um projeto, e é uma coisa mais concreta. E no fundo é isso. É gostarem de dados, é gostarem de andar a partir pedra em tabelas e perceber como é que isto se relaciona com aquilo, e no fundo é esse o background. Eu diria que mais do que a nível académico é preciso o nível pessoal de vontade e de ter a ambição de aprender mais e... Exatamente, e descobrir, andar à procura, como é que eu transformo esta coluna noutra coluna que faça sentido, e no fundo é isso. Pronto, da minha parte também não tenho mais perguntas e agradeço pelo seu tempo. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite.